Neste vídeo, vamos comentar questões referentes aos tópicos de direito constitucional, cobrados na grande maioria dos editais do CESP e SEBRASP. Lembrando que esse conteúdo serve tanto para nível médio quanto superior. Vamos nessa! Questão número 1. Um terço da população de um determinado estado da federação está insatisfeito com a administração de seu ente federativo e entende que a parte do território onde reside não está sendo contemplada com as políticas públicas do governo estadual. Pretende a divisão do estado e a criação de um novo estado ou a incorporação da parte do território que habita ao estado vizinho. A partir dessa situação, julgue o seguinte item. De acordo com as regras constitucionais, é possível a incorporação de estados federados entre si, a subdivisão ou o desmembramento para se anexarem a outros, e também a formação de novos estados, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com o artigo 18, parágrafo 3º, da Constituição Federal do Brasil, a criação, incorporação, fusão e desmembramento de estados, far-se-ão, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. A situação descrita no enunciado se enquadra nas hipóteses de desmembramento para anexação a outro estado, ou formação de um novo estado, ambas condicionadas à aprovação da população envolvida por meio de plebiscito e à subsequente aprovação do Congresso Nacional por lei complementar. Questão número 2. Julgue o item a seguir, relativo à organização político-administrativa do Estado e às disposições constitucionais aplicáveis aos poderes executivo, legislativo e judiciário e às funções essenciais à Justiça. A Constituição Federal reconhece, em casos excepcionais, o direito de secessão aos entes federados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Constituição Federal do Brasil não reconhece o direito de secessão aos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel desses entes, conforme expresso no artigo 1º da Constituição. O princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo impede qualquer tentativa de separação de um ente federado para formar um novo país ou se anexar a outro já existente. Portanto, o direito de secessão não é admitido, mesmo em casos excepcionais, pela Constituição Federal. Questão número 3. Julgue o item que se segue, a respeito da federação, dos tratados internacionais de direitos humanos e da intervenção. Conquanto a forma federativa seja cláusula pétrea na Constituição Federal de 1988, ajustes na repartição constitucional de competências podem ser adotados, sem que isso configure ofensa ao princípio federativo. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A forma federativa de Estado é, de fato, uma cláusula pétrea na Constituição Federal de 1988, conforme estabelecido no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º. Isso significa que qualquer tentativa de abolir a federação por meio de emenda constitucional seria inconstitucional. No entanto, o enunciado se refere a ajustes na repartição constitucional de competências, e não à abolição da forma federativa em si. A Constituição Federal prevê mecanismos para alterar a distribuição de competências entre os entes federados, como a edição de leis complementares que tratam de matérias de competência concorrente, artigo 24, parágrafo 1º, ou a delegação de competências entre os entes, artigo 25, parágrafo 1º. Esses ajustes, desde que realizados dentro dos limites e procedimentos estabelecidos pela própria Constituição, não configuram ofensa ao princípio federativo. O princípio federativo implica uma união de entes autônomos, com a distribuição de competências estabelecida constitucionalmente, mas não impede a sua adaptação e regulamentação para melhor atender às necessidades da federação, sem que se descaracterize a sua essência. Questão número 4. Julgue o item que se segue, acerca da organização político-administrativa do Estado brasileiro.
A Constituição Federal proíbe que os entes da federação criem distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 19, inciso 3º, da Constituição Federal, estabelece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Este dispositivo consagra o princípio da igualdade federativa e da isonomia entre os cidadãos, impedindo que os entes da federação estabeleçam tratamentos diferenciados ou favorecimentos com base na origem geográfica ou qualquer outra distinção arbitrária entre brasileiros. O objetivo é garantir a unidade nacional e a igualdade de direitos e oportunidades em todo o território brasileiro. Questão número 5. No tocante aos princípios gerais e ao regime político da ordem constitucional econômica, julgue o item a seguir. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos entes autônomos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 18 da Constituição Federal estabelece que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. A autonomia dos entes federados é um dos pilares do federalismo brasileiro e se manifesta em 3 dimensões principais: autonomia política, capacidade de auto-organização e autogoverno, exercida pela eleição de seus próprios governantes e pela elaboração de suas leis, observando os limites constitucionais. Autonomia administrativa, capacidade de gerir seus próprios assuntos e serviços públicos. Autonomia financeira, capacidade de instituir e arrecadar tributos próprios e de gerir seus recursos financeiros. Portanto, a afirmação de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são entes autônomos está em perfeita consonância com a Constituição Federal. Questão número 6. A respeito da criação, da incorporação, da fusão e do desmembramento de municípios, com fundamento nas disposições constitucionais, julgue o item a seguir. A consulta prévia às populações dos municípios envolvidos na incorporação submete-se a plebiscito. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com o artigo 18, parágrafo 4º, da Constituição Federal, a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão, por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Portanto, a consulta prévia às populações dos municípios envolvidos na incorporação é realizada por meio de plebiscito, conforme estabelece a Constituição. Questão número 7. A respeito da criação, da incorporação, da fusão e do desmembramento de municípios, com fundamento nas disposições constitucionais, julgue o item a seguir. No caso de fusão, dispensam-se os estudos de viabilidade municipal quando a população total dos entes envolvidos for igual ou inferior a 200.000 habitantes. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O artigo 18, parágrafo 4º, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios dependerão de divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei, e de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos. A Constituição não estabelece nenhuma dispensa da exigência de estudos de viabilidade municipal com base no tamanho da população dos entes envolvidos, inclusive nos casos de fusão. A realização dos estudos é um requisito constitucional para qualquer alteração na estrutura municipal, visando garantir a sustentabilidade e a viabilidade da nova configuração territorial e administrativa.
Portanto, mesmo no caso de fusão de municípios com população total igual ou inferior a 200 mil habitantes, os estudos de viabilidade municipal são obrigatórios. Questão número 8. A respeito da criação, da incorporação, da fusão e do desmembramento de municípios, com fundamento nas disposições constitucionais, julgue o item a seguir. É vedada a incorporação de município originado de processo de desmembramento a outro, pelo prazo mínimo de 10 anos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Constituição Federal não estabelece um prazo mínimo de 10 anos para vedação de incorporação de um município originado de desmembramento a outro. O artigo 18, parágrafo 4º, trata dos requisitos gerais para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, lei estadual, período determinado por lei complementar federal, estudos de viabilidade e plebiscito, mas não impõe essa restrição temporal específica. Portanto, não há na Constituição Federal essa vedação de incorporação pelo prazo mínimo de 10 anos para municípios originados de desmembramento. Qualquer incorporação estará sujeita aos requisitos gerais previstos no artigo 18, parágrafo 4º. Questão número 9. A respeito da competência constitucional dos entes federativos, julgue o item a seguir. Em razão da essencialidade do direito ambiental, compete privativamente à União fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais nos Estados-membros. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A competência para fiscalizar concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais não é exclusiva da União. Conforme o artigo 23, inciso 11, da Constituição Federal de 1988, a proteção do meio ambiente e o controle da exploração de recursos naturais são competências comuns entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Além disso, o artigo 176 da Constituição estabelece que a exploração dos recursos minerais depende de autorização ou concessão da União, mas sua fiscalização e controle podem envolver os demais entes federativos, especialmente no que diz respeito aos impactos ambientais e ao cumprimento da legislação ambiental. Questão número 10. A respeito da competência constitucional dos entes federativos, julgue o item a seguir. Mediante lei ordinária federal, poderão ser fixadas normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com o objetivo de promover o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O artigo 23, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece que lei complementar fixará normas para cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. No entanto, a questão menciona a possibilidade de fixação dessas normas mediante lei ordinária federal. Essa parte da afirmação está incorreta. A própria Constituição Federal especifica que a fixação de normas para cooperação entre os entes federativos com o objetivo de promover o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional deve ser feita por meio de lei complementar, que exige um quórum de aprovação mais elevado do que o de lei ordinária. Portanto, o item está errado por afirmar que uma lei ordinária federal seria o instrumento adequado para fixar tais normas de cooperação. Questão número 11. A respeito do meio ambiente, dos princípios do direito ambiental e do dano ambiental, julgue o item subsequente. Como meio de assegurar a efetividade do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição Federal de 1988 determina prestações materiais e atuação legislativa pelos 3 entes federativos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 225 da Constituição Federal consagra o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito fundamental, a Constituição Federal estabelece diversas obrigações que demandam tanto prestações materiais quanto atuação legislativa por parte dos três entes federativos, União, Estados e municípios, dentro de suas respectivas competências. Prestações materiais. Execução de políticas públicas, implementação de ações concretas para proteção e preservação ambiental, como fiscalização, licenciamento ambiental, criação e gestão de unidades de conservação, saneamento básico, controle da poluição, educação ambiental, etc. Cada ente federativo atua em sua esfera de competência, conforme a distribuição estabelecida na Constituição e em leis infraconstitucionais. Investimento em infraestrutura, alocação de recursos financeiros para projetos e programas ambientais. Atuação legislativa. União, competência privativa e concorrente, legislar sobre normas gerais de proteção do meio ambiente e sobre temas específicos como águas, energia, mineração, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, controle da poluição, responsabilidade por dano ambiental, etc. Artigos 22 e 24 da Constituição. Estados, competência concorrente e suplementar, legislar concorrentemente sobre proteção do meio ambiente e suplementar a legislação federal no que couber às peculiaridades regionais, artigo 24 da Constituição. Municípios, competência para suplementar e assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber ao interesse local e promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, artigo 30 da Constituição. Portanto, a Constituição Federal de 1988, visando garantir a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de fato, impõe tanto a realização de ações concretas, prestações materiais, quanto a edição de normas jurídicas, atuação legislativa, por parte da União, dos Estados e dos municípios, cada um dentro de sua esfera de atuação. Questão número 12. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente. Compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A competência para legislar sobre direito financeiro é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme estabelece o artigo 24, inciso 1º, da Constituição Federal. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União se limita a estabelecer normas gerais, enquanto os Estados e o Distrito Federal possuem competência para suplementar essas normas gerais, de acordo com suas peculiaridades. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercem a competência legislativa plena, para atender às suas necessidades. Portanto, não compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro. Questão número 13. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito da organização dos poderes e da organização do Estado. A competência legislativa acerca de responsabilidade por danos ao consumidor é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A competência legislativa sobre responsabilidade por danos ao consumidor é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, conforme previsto no artigo 24, inciso 8º, da Constituição Federal de 1988. Isso significa que a União estabelece normas gerais sobre o tema, mas os Estados e o Distrito Federal podem legislar de forma suplementar, adequando a legislação às necessidades locais. Caso não exista uma norma federal específica ou haja lacunas na legislação nacional, os Estados podem exercer sua competência plenamente até que seja editada uma norma geral pela União. Esse modelo permite maior flexibilidade na proteção dos direitos do consumidor e possibilita que os entes federativos atuem de forma mais eficaz diante das demandas regionais. Questão número 14. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. É competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios, legislar sobre trânsito e transporte.
Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A competência para legislar sobre trânsito e transporte não é comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Na realidade, conforme o artigo 22, inciso 11, da Constituição Federal de 1988, a competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União. No entanto, os estados e municípios possuem competência administrativa, ou seja, podem executar políticas públicas relacionadas ao trânsito e transporte dentro de seus territórios, respeitando as normas federais. Um exemplo disso é a criação de órgãos estaduais e municipais de trânsito, responsáveis pela fiscalização e regulamentação local, como os departamentos estaduais de trânsito, DETRANS, e os órgãos municipais de trânsito. Questão número 15. No tocante à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir. O município do Rio de Janeiro pode estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, por ser tal matéria de competência administrativa comum a todos os entes federativos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Embora a legislação sobre trânsito e transporte seja de competência privativa da União, Constituição Federal, artigo 22, inciso 11, a execução de políticas públicas relacionadas à segurança no trânsito é de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, conforme o artigo 23, inciso 12. Isso significa que o município do Rio de Janeiro pode sim estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito, desde que respeite a legislação federal vigente. Um exemplo prático disso é a realização de campanhas educativas sobre segurança viária e a implementação de programas municipais para conscientização de motoristas, ciclistas e pedestres. Questão número 16. À luz das normas constitucionais relativas a finanças e orçamento, julgue o item subsequente. A competência da União para emitir moeda é exercida concorrentemente pelo Banco Central e pelo Ministério da Economia. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A competência para emitir moeda é privativa da União, conforme estabelece o artigo 21, inciso 7º, da Constituição Federal. Essa competência é exercida exclusivamente pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central é uma autarquia federal com autonomia administrativa e financeira, responsável por executar a política monetária definida pelo Conselho Monetário Nacional e por emitir a moeda nacional. O Ministério da Economia tem outras atribuições relacionadas à política econômica, como a formulação da política fiscal, a gestão da dívida pública e a supervisão do sistema financeiro, mas não possui competência para emitir moeda. Portanto, a afirmação de que a competência para emitir moeda é exercida concorrentemente pelo Banco Central e pelo Ministério da Economia está incorreta. A emissão de moeda é uma atribuição exclusiva do Banco Central, em nome da União. Questão número 17. João, empregado seletista em uma sociedade de economia mista, foi dispensado por seu empregador com base em lei estadual que alterou a legislação trabalhista. E resignado com a situação, João procurou a Defensoria Pública, com o objetivo de promover a defesa, no âmbito judicial e administrativo, dos seus direitos individuais sem qualquer custo financeiro. Com a declaração de insuficiência de recursos de João, o defensor ajuizou a ação judicial visando a desconstituição da dispensa trabalhista, alegando a inconstitucionalidade da lei estadual. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, com base nas disposições da Constituição Federal de 1988. O Estado errou em alterar a legislação trabalhista, porquanto compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 22, inciso 1º, da Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho.
Isso significa que somente a União tem a competência para criar normas gerais e específicas sobre essa matéria, sendo vedado aos Estados-membros e ao Distrito Federal legislar sobre o tema, a não ser em casos específicos e mediante autorização federal, o que não se aplica à situação descrita. Portanto, a lei estadual que alterou a legislação trabalhista é inconstitucional por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. A dispensa de João com base nessa lei estadual pode ser questionada judicialmente, como fez a Defensoria Pública, sob o argumento de inconstitucionalidade. Questão número 18. Julgue o item que se segue, acerca da organização político-administrativa do Estado brasileiro. Compete à União organizar e manter o MP dos Estados e do Distrito Federal. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O artigo 21, inciso 13, da Constituição Federal de 1988, confirma que cabe à União organizar e manter o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, bem como o Poder Judiciário e a Defensoria Pública dos Territórios. No entanto, essa previsão não se aplica aos Ministérios Públicos estaduais, que possuem autonomia administrativa e funcional e são organizados pelos próprios Estados. Portanto, enquanto a União tem competência sobre o MP do Distrito Federal e dos Territórios, os Estados são responsáveis por organizar e manter seus respectivos ministérios públicos, sem interferência da União. Esse modelo reforça o princípio federativo e garante a independência da instituição para atuar na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais. Questão número 19. Julgue o item que se segue, acerca da organização político-administrativa do Estado brasileiro. Compete privativamente à União legislar sobre orçamento público. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A competência para legislar sobre orçamento público não é privativa da União. De acordo com o artigo 24, inciso 2º, da Constituição Federal de 1988, trata-se de matéria de competência concorrente, ou seja, a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre o tema. Nesse modelo de competência concorrente, a União estabelece normas gerais sobre orçamento público. Os Estados e o Distrito Federal podem legislar de forma suplementar, desde que respeitem as diretrizes federais. Os municípios têm competência para gerir seus próprios orçamentos, dentro dos limites constitucionais. Isso permite que cada ente federativo adapte as normas às suas realidades locais, garantindo maior autonomia e eficiência na gestão dos recursos públicos. Questão número 20. Em relação à organização do Estado e aos princípios gerais da atividade econômica, julgue o item seguinte. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são considerados bens da União. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Conforme o artigo 20, inciso 9, da Constituição Federal de 1988, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União. Isso significa que a União detém a propriedade desses recursos e é responsável pela regulamentação e concessão da sua exploração. Além disso, o artigo 176 da Constituição estabelece que a exploração dos recursos minerais só pode ocorrer mediante autorização ou concessão da União, garantindo que sua utilização siga critérios técnicos, ambientais e econômicos adequados. Essa regra visa proteger o patrimônio nacional e promover o aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Questão número 21. A respeito dos princípios fundamentais, dos direitos e das garantias fundamentais, da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da administração pública, julgue o item a seguir. A competência para legislar sobre telecomunicações é concorrente entre a União e os Estados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União,
conforme estabelecido no artigo 22, inciso 4, da Constituição Federal de 1988. Isso significa que apenas a União pode criar normas e regulamentações sobre essa matéria, garantindo uma uniformidade legal em todo o território nacional. Os Estados não possuem competência concorrente para legislar sobre telecomunicações. No entanto, podem atuar na execução de políticas públicas relacionadas ao setor, respeitando as normas federais. A regulamentação e fiscalização do setor são atribuídas à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vinculada ao governo federal. Questão número 22. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Os Estados poderão, mediante lei ordinária, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 estabelece: os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Como a questão afirma que a instituição ocorreria por lei ordinária, e a Constituição exige lei complementar, a afirmação está errada. Questão número 23. Julgue o item que se segue, pertinente à organização político-administrativa do Estado e aos direitos e garantias constitucionais. Caso não exista lei federal que disponha acerca de normas gerais de direito penitenciário, os Estados federados poderão exercer a competência legislativa plena, para o atendimento de suas peculiaridades. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com o artigo 24, inciso 1º, da Constituição Federal de 1988, a legislação sobre direito penitenciário faz parte da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Isso significa que a União é responsável por estabelecer normas gerais, mas os Estados podem legislar de forma suplementar, adaptando a legislação às suas realidades. Caso não exista uma norma federal sobre determinado aspecto do direito penitenciário, os Estados podem exercer competência legislativa plena, criando suas próprias normas para atender às peculiaridades locais. No entanto, se uma lei federal for posteriormente criada, as normas estaduais devem se adequar a ela, respeitando o princípio da hierarquia legislativa. Esse mecanismo garante autonomia aos Estados e possibilita que cada ente federativo adote regras mais eficazes para a gestão do sistema penitenciário. Questão número 24. No tocante à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item a seguir. Em hipóteses excepcionais, é permitida a edição de medida provisória para regulamentar a exploração dos serviços de gás canalizado em determinado Estado. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A edição de medida provisória para regulamentar a exploração dos serviços de gás canalizado em um Estado não é permitida, pois a Constituição Federal de 1988 estabelece que essa matéria é de competência exclusiva dos Estados, conforme o artigo 25, parágrafo 2º. Esse dispositivo constitucional determina que cabe aos Estados legislar sobre a exploração dos serviços locais de gás canalizado, sem interferência da União por meio de medida provisória. Assim, qualquer regulamentação sobre essa atividade deve ser realizada por lei estadual, aprovada pelo respectivo Poder Legislativo estadual. Questão número 25. Julgue o seguinte item, acerca da organização do Estado brasileiro. Relativamente à repartição de competências, como regra geral, a Constituição Federal de 1988 prevê serem reservadas aos Estados aquelas competências que não lhes sejam vedadas pelo texto constitucional. Certo ou errado?
Gabarito. Certo. Justificativa. A regra geral de repartição de competências estabelecida pela Constituição Federal de 1988, conforme o artigo 25, parágrafo 1º, dispõe que são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Isso significa que a Carta Magna estabelece uma presunção de competência em favor dos Estados. Em outras palavras, considera-se que os Estados possuem a capacidade de legislar e atuar em todas as matérias, exceto naquelas que a própria Constituição atribui de forma expressa à União, competências privativas do artigo 22, ou aos municípios, competências dos artigos 29 e 30, ou que lhes são explicitamente vedadas. Portanto, a afirmação de que, como regra geral, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pelo texto constitucional está correta, refletindo a lógica da distribuição de poderes estabelecida no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição de 88. Questão número 26. O prefeito de um município catarinense apresentou projeto de lei à Câmara Municipal no qual propôs a alteração do Estatuto do RPPS local, com a inclusão, no rol de beneficiários do seguro de pensão por morte, dos menores de idade sob sua guarda. Com base na situação hipotética narrada e tendo a Constituição Federal de 1988 como parâmetro, julgue o item subsequente. O projeto apresenta vício de competência, pois legislar acerca de seguridade social é matéria de competência privativa da União. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O projeto de lei apresentado pelo prefeito, que visa alterar o Estatuto do Regime Próprio de Previdência Social Local para incluir menores sob sua guarda como beneficiários de pensão por morte, não apresenta vício de competência da forma como alegado. A competência para legislar sobre seguridade social, de fato, é privativa da União, conforme o artigo 22, inciso 23, da Constituição Federal. No entanto, a organização, manutenção e administração dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos estaduais e municipais são de competência concorrente entre os entes federativos, União, Estados e municípios, conforme o artigo 24, inciso 12, da Constituição Federal. Nesse sentido, o município tem autonomia para legislar sobre o seu RPPS, definindo seus beneficiários e as regras para concessão de benefícios, observando as normas gerais estabelecidas pela União. A alteração proposta pelo prefeito se insere na esfera da organização e do funcionamento do RPPS municipal, não invadindo a competência privativa da União para legislar sobre seguridade social de forma ampla. Portanto, o projeto de lei não padece de vício de competência por esse motivo. A questão envolveria a análise da conformidade da proposta com as normas gerais da União sobre previdência e com os princípios constitucionais aplicáveis, mas não uma invasão da competência privativa da União para legislar sobre seguridade social. Questão número 27. A respeito da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o próximo item. Os territórios federais não integram a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com o artigo 18, parágrafo 2º, da Constituição Federal de 1988, os territórios federais integram a União, diferentemente dos estados, municípios e do Distrito Federal, que possuem autonomia político-administrativa. Isso significa que os territórios, quando existentes, não fazem parte da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, pois são administrados diretamente pela União, e sua criação ou transformação em estado depende de lei complementar. Historicamente, o Brasil já teve territórios federais, como Roraima, Rondônia e Amapá, que posteriormente foram elevados à categoria de Estado. Questão número 28. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, a respeito da organização dos poderes e da organização do Estado. Quando os cargos de presidente e de vice-presidente da República estiverem em vacância, serão chamados ao exercício da presidência, sucessiva e exclusivamente, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Certo ou errado? Gabarito.
Errado. Justificativa. A sucessão presidencial, em caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, segue a ordem estabelecida no artigo 80 da Constituição Federal de 1988. Nesse cenário, assumirão a presidência, sucessivamente e provisoriamente, as seguintes autoridades: presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o presidente do Senado Federal também faz parte da linha sucessória antes do presidente do STF, tornando incorreta a afirmação da questão. Caso a vacância ocorra nos últimos 2 anos do mandato, novas eleições indiretas devem ser realizadas pelo Congresso Nacional, conforme o artigo 81 da Constituição. Questão número 29. A respeito das atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas, julgue o item a seguir. Compete ao Presidente da República, mediante decreto, extinguir funções ou cargos públicos que estejam vagos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com o artigo 84, inciso 6º, a linha B, da Constituição Federal de 1988, compete privativamente ao Presidente da República extinguir funções ou cargos públicos vagos mediante decreto. Isso significa que, quando um cargo público está vago, sua extinção não depende de aprovação legislativa, podendo ser feita diretamente pelo Poder Executivo, por meio de decreto presidencial. Por outro lado, caso o cargo esteja preenchido, sua extinção exigirá a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional, respeitando o devido processo legislativo. Esse mecanismo garante maior flexibilidade na administração pública sem comprometer direitos adquiridos dos servidores. Questão número 30. Considerando as atribuições e responsabilidades do Presidente da República e do Congresso Nacional, julgue o item a seguir. Compete privativamente ao Presidente da República nomear os integrantes do Conselho da República. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A nomeação dos integrantes do Conselho da República não é uma atribuição privativa do Presidente da República. O Conselho da República é um órgão de consulta do Presidente da República em assuntos relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. A composição do Conselho da República é definida no artigo 89 da Constituição Federal, e seus membros são: o Vice-Presidente da República, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, o Ministro da Justiça. 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Portanto, a nomeação de apenas 2 dos 6 cidadãos brasileiros natos é de competência do Presidente da República. Os outros 4 são eleitos pelo Congresso Nacional. Assim, não compete privativamente ao Presidente da República nomear todos os integrantes do Conselho da República.